Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Bem-vindo ao Agora é Nossa, essa é a nossa segunda edição. Meu nome é Lucas. Meu nome é Bruno. Meu nome é João. Meu nome é Guilherme. E meu nome é Thiago. E nós somos a Agora é Nossa, o seu podcast favorito do YouTube. Musiquinha. Show de bola. Sejam bem-vindos à nossa segunda edição. E nessa edição vamos abordar um assunto bem interessante, né? Por assim dizer, que é a evasão escolar nos séculos XIX e XX, né? A evasão escolar ela vem sendo um problema para o Brasil há muito tempo. No início do século XX, nós temos um processo de industrialização no Brasil, sobretudo nas capitais e em algumas cidades estratégicas, né? Com a industrialização, a gente pode notar como a busca por melhores condições de vida, no sentido de oportunidades de emprego, relativamente mais rentáveis, muitas vezes afastaram a sede de conhecimento da juventude. Tudo isso, somado com a falta de incentivos familiares, acrescentam ainda mais possibilidades do abandono escolar. Para você entender melhor o que foi a Revolução Industrial, vou pedir para o Bruno dar uma leve síntese, uma leve explicação, bem breve, sobre o que é a Revolução Industrial, como aconteceu, etc. Vamos lá, Bruno, manda bala. Então, a Revolução Industrial, ela foi praticamente um período de grande desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. E ela vai se espalhar pelo mundo, nos séculos seguintes, causando diversas grandes transformações. Ela garante o surgimento da indústria, igual o Lucas falou, e ela consolida a formação do capitalismo. Esse nascimento dessa indústria, ele causa grandes transformações na economia mundial e também no estilo de vida da humanidade. Ela acaba acelerando a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. E ela também foi responsável pelas grandes transformações no processo produtivo e nas relações tanto do trabalho quanto da escola. Já no Brasil, essa revolução industrial ela só vai aparecer no final do século XIX, comecinho do século XX, praticamente um século depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Ela foi aderida no Brasil por conta que os cafeicultores eles precisavam de uma segunda opção para investir, porque os negócios do café não estavam indo muito bem, teve a crise financeira de 1929. Então eles precisavam investir em outra opção. E foi assim que os cafeicultores de São Paulo, especificamente, se transformaram nos precursores do investimento no setor industrial do Brasil. Nessa época foram criadas as indústrias de pequeno e médio porte, que praticamente processavam alimento e produziam tecidos. E como eu falei, e vai ser dito mais no final do podcast, São Paulo acaba sendo o grande polo industrial do Brasil e acaba se espalhando por toda a região sudeste. A gente vê que com a industrialização teve também muitos avanços, né? Mas também, como nosso podcast fala exclusivamente de evasão escolar, como que era a educação no século XIX? Tiago, pode falar pra gente um pouquinho? No século XIX, a escola, né, ela era dirigida para a formação das crianças da elite, né? Uma informação que foi retirada de pesquisas durante o Império dizia que inicialmente na sociedade da escola daquele período era que as leis de obrigatoriedade escolar elas eram oferecidas, né, apenas às crianças de 7 a 8 anos e de 12 a 14 anos, só das crianças de elite, das famílias com maiores rendimentos financeiros. Na época, o conhecimento, né, considerado fundamental era garantir a moralização e a construção das classes pobres, não é verdade? Nesse sentido, a escola elementar ela se constitui como um espaço privilegiado de formação e controle das camadas pobres da população, principalmente a partir da segunda metade do século,
em que os saberes e os valores eram transmitidos e irradiados de forma por meio de professores particulares. Isso, até complemento que é interessante esse projeto que se tem no Brasil, né? Mesmo encabeçado pelo imperador, no período do século XIX, quando cria o Colégio Pedro II, visando, né, esse alcance de uma educação a todos, mas ainda ali galgava de forma muito lenta e, de fato, ele não consegue esse êxito, né? E fica o Pedro II até hoje limitado a uma elite, né? A elite carioca. E isso a gente vê ao longo da história, né? Que nesse período do século XIX e até meados dos anos 40, 50, 60, as famílias de postos elas mandavam seus filhos para a Europa, depois com as faculdades ganhando mais nome no Brasil, e mandava seus filhos para estudar, né? E já, sobretudo para os três cursos clássicos, que eram engenharia, direito e medicina. Então a gente vê que já com esse tipo de atitude e de possibilidade, a educação ficava muito limitada a uma classe social, enquanto as classes mais baixas se limitavam a trabalhar para sobreviver, né? Não tinha incentivo, não tinha esse espaço pela parte do Estado, o Estado não promovia isso e também as famílias não, porque precisavam sobreviver e também não se tinham condições, uma pela falta de locais, né? Não eram todos os municípios que se tinham escolas, faculdades muito menos, e também pela falta de condição financeira, né, de mandar seus filhos para as cidades que tinham, como as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, enfim. Isso é um ponto bem interessante, né, de falar que não existia, de certa forma, um incentivo árduo do Estado, né? Incentivo, né, de fato, do Estado incentivar o aluno a fazer as suas educações básicas, né? Como o João citou antes, né? A gente teve isso no século XIX, com o imperador, né, Dom Pedro II, fazendo o colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, porém ainda faltava, ainda tinha muito a se fazer, né? E a educação no Brasil, de formas gerais, a gente pode fazer uma análise entre capital e interior, né? Enquanto a capital, como o João bem falou, né, as grandes capitais, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, né, tinham a nata intelectual, a nata formativa, querendo ou não, os melhores empregos, a civilização, né, como eles sempre mais aristocratas gostavam de dizer, né, que ali era a civilização presente. E a gente vê muito isso presente até mesmo nos dias de hoje, por mais que hoje a educação siga o conceito de educação universal, a educação no Brasil se privava muito a essa questão interior capital, como o João abordou bem. Se você tinha como ir, se você tinha recursos de como ir, e se você tinha a vontade de ir, às vezes a pessoa conseguia estudar, fazer uma formação complementar, né? Mas se a pessoa não conseguisse fazer, né? Se ela não conseguisse se educar, se ela evadisse do sistema escolar, qual era o destino dessa pessoa? E até, Lucas, você até citou hoje em dia, e sem querer sair do nosso período, que é até os anos 40 ali, mas dá para fazer um paralelo muito com os anos 40 com o atual. E a gente vê como a educação ainda não tem suas raízes no nosso país e as pessoas ainda não têm consciência de educação, quanto a educação é importante. Porque fazendo um paralelo dessa década de 40 e 50 do século passado, que não se tinha uma obrigação do aluno na escola, hoje a gente vê no mundo um cenário nacional de período de pandemia, que também, de certa forma, tira-se a obrigatoriedade do aluno na escola, Com certeza. pois não consegue se ter esse controle. A gente vê, por consequência, uma evasão escolar enorme, né, de 5 milhões de alunos que saíram nesse período de pandemia da escola. Então a gente vê como as coisas tendem a se repetir e quanto a educação nas classes pobres
ainda não se tem a consciência que ela consegue mudar a realidade, o mundo, etc. Né? Então a gente vê que isso é muito presente, que isso não está tão distante da gente, continua tão atual, porque as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, para comer. Isso é um fato que se repete, né? O Estado ainda falha muito nisso. Com certeza. Alguém ia falar mais alguma coisa aí? Não, e falando ainda da educação, e como você falou que do acesso à educação por meio das grandes cidades e como no campo isso era bem mais difícil, é um ponto que se tem que pensar que até ali o início da era Vargas, a educação não era algo centralizado. Você não conseguia, de certo modo, pegar assim e dizer, falar como, por exemplo, o Ministério da Educação, como nós temos hoje, fruto, claro, do Vargas, ou algum patrono assim da educação. Você pode pegar, por exemplo, o Padre Anchieta, mas isso foi coisa posterior pelos esforços que ele fez. Mas com a questão da educação naquela época, você tinha pequenos núcleos pelo país de formação, como por exemplo, você vai ter aquelas escolas católicas. Ainda durante a era Vargas, você vai começar, você vai ter mais destaque dessas pessoas mais ligadas à igreja, como por exemplo o padre Leonel Franca, que foi alguém que ressuscitou algumas coisas da pedagogia jesuíta, até objetos do meu TCC, como por exemplo Oratio Studiorum, o plano de estudos jesuítas. Você vai ter nessa mesma época várias figuras mais ligadas à educação intelectuais, ligadas à igreja, como por exemplo o Arlindo Veiga dos Santos, que vai ser o cara que funda a Frente Negra, também o movimento Pátria Novista, ou até como o Gustavo Barroso, que vai se filiar ao movimento integralista, que era membro da Ordem de Cristo também, tinha algumas obras publicadas, mas, enfim, falando na igreja e na Ordem Jesuíta, tem que entender que o começo da educação neste país e no país mãe, país pai, vamos dizer assim, Portugal, era desempenhado em massa pela Ordem Jesuíta. A educação era desempenhada em massa por eles tanto em Portugal continental europeu, quanto nas províncias ultramarinas, como aqui, e como Macau, e também na região que eles chegaram a administrar no Japão. E tudo isso vai mudar, é claro, na época que o Marquês de Pombal vai assumir o controle de Portugal e ele começa toda aquela perseguição com os jesuítas, mas até aquele presente momento, eram os jesuítas quem tocavam para frente a educação. E era aquela educação mais pegada nos moldes medievais. Nós podemos falar sobre o trivium e quadrivium, a educação liberal, que veio à tona agora por alguns institutos, como o Instituto Hugo de São Vítor, hoje, lá no sul do país, que tentam ressuscitar esse método de educação por meio dos escritos da irmã Miriam Joseph sobre trivium e quadrivium. Enfim, e essas artes, elas eram chamadas artes liberais justamente porque era um meio de libertar o povo, de libertar o homem ter consciência das suas capacidades, ele ter uma mente livre. E elas eram, no caso, uma contrapartida entre o que eles chamavam de artes mecânicas, se me lembro bem, se não me falha a memória, que eram aquelas artes que eram ensinadas nas corporações de ofícios, que você, quando iria se tornar, vamos supor, um artesão, um produtor de roupas, um agricultor, um construtor, você acabava por estudar nessas corporações. Era como se você quisesse ser, por exemplo, um médico num período um pouco mais antigo, acabava por você morar com o médico, acabava por você estudar, viver com ele para entender como é que era a atividade. E hoje acaba que a educação que antes era essa arte liberal, nós, na educação atual, que é uma mais pegada na nova escola, que é justamente algo mais voltado para educação, para as artes, não artes, mas essa coisa mais mecânica dos ofícios, vindo da nova escola, com aquela influência americana da Revolução Industrial, acaba por. É como se
nós pegamos o objetivo das artes liberais, que é formar uma pessoa com domínio da sua mente, domínio ali do mundo ao seu redor, pegamos aquele objetivo, mas substituímos o método. Pegamos aquilo, tiramos as artes liberais e colocamos as artes mecânicas ali. É uma coisa um pouquinho intrigante na hora de se perceber. Assim, de fato. E é bom falar desse conceito de a busca por uma educação técnica, né? A gente pode classificar assim. Como ela é presente tanto no século XX, final do século XIX, século XX, inclusive nos dias atuais, né? Hoje a escola ela forma pessoas não para, né, a vida, mas forma elas para que saiam da escola, façam isso, aquela robotização, né? E a gente pode ver muito isso no século XX com a industrialização, né? Com o grande crescimento das máquinas, não das máquinas em si, mas do trabalho com máquinas, né? Trabalho com maquinário, e sempre ter que se adequando, sempre ter que ir melhorando. E a gente vê muito disso, né? E com certeza foi uma das coisas que vitimou a educação, né? Essa coisa de eu só tenho que aprender o básico para mexer numa máquina. A gente vê muito isso em filmes, na literatura, até mesmo em histórias rurais, né? Eu, por exemplo, meu avô, ele nunca teve instrução, né? Sempre fez o básico. E quando veio para o Brasil novo, aprendeu apenas o essencial, que era mexer no maquinário que ele ia trabalhar e pronto, estava ótimo, né? Uma coisa que ele falava, né? Meus tios contam que ele falava que ele vai trabalhar com máquina, não com caneta. Então ele não precisa de saber escrever. Não precisa ficar se debulhando num caderno, né? Tem que se debulhar naquilo que ele vai fazer, na máquina, no que seja. O negócio era bom ser bom no trabalho, né? Também tem um tio meu que era compatriota do teu avô, também veio pro Brasil, chegou aqui, nunca se alfabetizou, trabalhava na Sabesp, só que buscava fazer com excelência aquilo que fazia. E aí minha tia sempre se orgulha, fala, olha, o meu Lúcio era analfabeto, só que os engenheiros procuravam ele poder saber onde estava a tubulação tal, local tal. Porque a importância era executar, né? Execução do trabalho, não escrever, ler livro. O negócio era trabalhar e ganhar, levar dinheiro para casa, né? Exatamente. Essa é uma coisa que hoje ela vem sendo, não é tão comum, mas ainda assim é possível ver, principalmente em cidades interiores, né? E acho que um grande exemplo que a gente pode trazer para nossa região, né? A gente fala aqui da Baixada Santista em São Paulo, é essa questão da nossa metrópole, né? Que é a cidade de Santos, a Ilha de São Vicente, né? Que é ali o núcleo Santos e o pedaço não continental de São Vicente, da ilha mesmo, né? E a cidade de Santos, ela foi sempre o núcleo intelectual da nossa região. É onde as pessoas iam para estudar, quando não iam para São Paulo, né? Onde as pessoas iam trabalhar, muitas vezes, que não trabalhavam no campo, e onde sempre iam vender, por conta do porto. Então ali era o ponto comercial da região, era a nata intelectual, né? E fazendo um comparativo, até trazendo a questão revolução industrial para nosso contexto, a gente pode ver muito isso em Cubatão, por exemplo, que é mundialmente conhecida, né, por títulos pejorativos, né, como Vale da Morte, cidade mais poluída do mundo, que infelizmente detém, quer dizer, não detém mais, né, foi revertido. E Cubatão, até os anos de 29, 35, por aí, até meados dos anos 40, era uma cidade muito, muito rural, quase que exclusivamente rural. Poucas fábricas. Eu acho que a única fábrica que existia era de papel e celulose, né, posso estar enganado. Mas era uma região majoritariamente rural, onde as pessoas viviam, trabalhavam e não para você ter um grande crescimento, você precisava ir para outras cidades. Você ou ia para Santos, ou você ia para São Paulo, você, né, estudava. E é como o João colocou no começo, né, que essa questão do se as pessoas, né, de posse querem priorizar a educação, mandava os filhos para fora, mandava para São Paulo, para outros estados,
para outros países para que estudassem, voltassem e aplicassem aquele conhecimento, né, e para investir melhor nos trabalhos da família, né, na lavoura, na plantação, etc. Que eu E acho bacana. pode falar. Perdão. Não, uma coisa que eu acho interessante, porque hoje a gente ouve muito dizer que você pode ser o que você quiser, basta estudar, você tem alguns meios hoje, embora que eu ache isso um pouco fantasioso, mas nessa época ainda era muito mais distante, né? Isso era muito mais reservado a uma camada social, porque se for pegar mais ou menos ali, não sei bem agora, acho que vai ser mais ou menos nos anos 40, né? 30, que é feito em São Paulo a Escola Total, né? Que até a Tarsila do Amaral dava aula nela, aula de arte e tudo. É uma escola reservada a um grupo de pessoas, né? Que vai ter acesso àquilo dali. Porque você vai ter uma gama de disciplinas para você escolher aquilo que você quer ser. Mas você observem que isso é reservado a uma classe social, né? Porque a maioria tinha que fazer o quê? O que apareceu agora, o emprego que apareceu, você vai trabalhar para sobreviver. Ponto. Né? E então isso é algo que ainda é muito presente, por mais que hoje você tem um pouco mais de mobilidade e de possibilidade devido a algumas políticas públicas, né? Mas naquela época você vê muito isso. Então você na tua cidade você tem sítio, você vai trabalhar no sítio, você vai trabalhar no porto de areia, você vai trabalhar na pedreira, você vai trabalhar na farmácia para você sobreviver. Você vai ter mal e mal educação básica, né? Sim. E um dado interessante de Cubatão a se levantar é que, por exemplo, na década de 60, 50, 60, cerca de 30% dos habitantes de Cubatão, eles não possuíam o que nós conhecemos como o ensino fundamental 2, né? Que já é a partir da sexta série. 60% não tinham o ensino fundamental. Acho que eu cometi um pequeno erro, mas corta essa parte. Um fato interessante é que, a gente levantar os dados, né? É que 60% da população de Cubatão nas décadas de 50, 60, né? Eu acredito que a gente pode colocar isso até para os anos 40. 60% da população toda de Cubatão não tinha sequer o segundo grau, o segundo grau não, perdão, o que nós conhecemos como Fundamental 2, né? Que seria da sexta série à oitava série. Antigo ginásio, né? Antigo ginásio, exatamente. E essa proporção ela só vai mudar na década de 70, 80, né? Tanto que, por fontes orais, familiares, eu tenho inúmeros exemplos de amigos também da família que não concluíram o segundo colegial, né? O ensino médio que a gente conhece hoje. Preferiram abandonar, cursaram o primeiro aninho ali, não gostaram, saíram. E isso parte muito, essa evasão do século XX, ela se dá muito por conta do processo de industrialização da região, né? Como eu disse no começo, né? A grande crescimento que teve, essa coisa do eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar, né? Para que eu vou estudar se eu posso trabalhar e ganhar dinheiro? Isso aqui tá chato. Então, esses números eles se dão muito por isso, por conta do não incentivo por parte dos núcleos familiares, às vezes, por não incentivo, muitas vezes, do Estado, né? Hoje a gente vê o Estado sempre incentivando a educação por conta do projeto da educação universal, né? Educação para todos. E não se existia nem obrigatoriedade dessa grade curricular, né? Hoje, diferentemente, já se exige que o aluno tenha pelo menos fundamental, né? No mínimo. E é uma grande carência que a gente pode perceber, né? Porque se nessas décadas, né, entre 60 e 40 era dessa forma, a gente volta um pouco para trás e imagina nos anos 20, na década de 1910, né? Ou até um pouco antes, né, em 1889, né, com a proclamação da República, a gente tem essa proporção
infinitamente maior, provavelmente, né? Lembrando que Cubatão era uma cidade conhecida pelo plantio de banana. Então era uma cidade bem, valorizava muito a cultura, não, né? A, far- a, eita, peraí. Cubatão era uma cidade que era muito valorizada pelo cultivo de banana, né? Era uma cidade muito agrária e, como eu disse antes, né, de poucas indústrias. E esse cenário ele vai mudar muito na década no final da década de 40 até os anos 70, né? Com a grande industrialização da região, a grande massa migratória. Basicamente, a Revolução Industrial acontecendo na nossa região. Consequentemente, o número de evasão escolar nessa época também subiu bastante, né? Mas vamos voltar para os anos. Lucas, eu só queria pegar um gancho, que eu acho que também um grande problema da evasão escolar em Cubatão nesse período, pelo que eu ouço da minha irmãs da minha avó, tudo, meus bisavós chegaram aqui mais ou menos em 27, então sei daí para diante, né? Que Cubatão e como parte do país existiam chamado grupos escolares, né? Que tinham pequenas escolas que era do primeira a quarta série. Fora isso, não se tinha mais. Então, naturalmente, havia essa evasão escolar. Por quê? Porque eu era aqui, eu morava no sítio, como que eu ia até Santos para continuar um ginásio? Não. Então, era natural, já era como a gente era muito comum a gente ir do primeira série ao ensino médio e concluir. Para as pessoas da época era comum ir a primeira à quarta série, e a quarta série já era uma conclusão. Não é à toa que já se tinha a formatura e aquilo estava bom demais, já não estava analfabeto como os pais, né? Como, por exemplo, minha bisavó, que era do começo do século. Então, só de saber ler e escrever e ter um pouco de mínimo de cultura, que era visto na época, né, a ideia de cultura, já era o suficiente. Então, para nós, hoje, que a gente vê como evasão escolar, para eles era uma formação. Então, Cubatão vai sim, sofrer muito com isso, e como se levanta esses dados aí, na década de 50 e 60, por isso. Isso vai mudar um pouco depois, quando vai vir um ginásio para Cubatão, e isso vai facilitar um pouco mais, porque senão, porque em Santos as referências eram o Santista, o Canadá. Quem tinha condição ia, quem não, que era a maioria, ficava no sítio para trabalhar nos sítios da família, como o caso das minhas tias mesmo. E como as mulheres, era se preparar para casar, casava cedo, e os homens iam trabalhar para manter a família. E essa era muito da realidade. Então, o estudo era para o mínimo, para o básico, para você poder saber ler, escrever e se situar, né? Então isso dá uma grande evasão escolar. E outro também fator interessante da evasão escolar é que para você ter acesso ao ginásio, você tinha que fazer admissão ao ginásio. Então, muitas pessoas, quando havia possibilidade ainda de cursar o ginásio e fazer admissão ao ginásio e repetia, provavelmente aquela família já falava: bom, não passou, então agora você vai trabalhar. Então, tem diversos fatores que levam as pessoas a deixarem os estudos na época, né? Uhum. Enfim, uma coisa que o João tinha comentado era da condição de vida do pessoal que morava aqui na Baixada, o pessoal que acaba por não ter instrução, como o Lucas falou, deu alguns dados sobre como o Cubatão era, o nível de instrução do pessoal. E aí nós podemos até voltar numa questão até mais antiga que isso, que é lá nos primórdios, na Grécia, até mesmo um período pré-socrático, período de Sócrates também. Você percebe que desde aquela época a educação ela era vista como um luxo, algo que você só obtinha quando já não tinha mais nenhuma outra preocupação na vida. Por exemplo, a pessoa que podia ter uma educação acabava por ser aquela que não, não precisava se preocupar tanto com o trabalho, em ganhar dinheiro, já tinha um dinheiro suficiente poder para poder gastar nessa instrução dele. E eu creio que até é o Miguel Reale, o autor aqui, filósofo e autor de direito brasileiro, que ele acabava dizendo que talvez fosse isso um dos problemas que os filósofos ali, como Sócrates, tinham problema com os sofistas, porque os sofistas acabam por cobrar por esse conhecimento, tipo, ganhar dinheiro em cima desse conhecimento. É só uma informação bacana de se lembrar, porque a necessidade, a educação como necessidade hoje, ela vem
porque a condição de vida do povo está aumentando até e os empregos estão ficando cada vez mais. Tem necessidade de pessoas mais instruídas. E agora as crianças não precisam, não tem tanto problema elas ficarem sem trabalho, já que, já que as famílias têm uma condição de vida muito melhor. Aí elas podem dedicar o tempo da infância para uma instrução. Com certeza. E voltando ao que o Lucas falou, né, sobre educação, que a gente falou sobre educação na década de 20, 10, tem um filme que foi feito em 1929, que é Sinfonia da Metrópole, e ele mostra um pouco da cidade de São Paulo no crescimento industrial. Ele também mostra, ele tenta situar como a escola era no início do século passado, né, o caráter civilizatório que a escola tinha. E no filme ele tem várias imagens. Até se você pesquisar o nome da escola que eles mostram, a Escola Normal Caetano de Campos, você vai ver que ele tinha uma divisão bem clara entre meninas e meninos, os ricos e os pobres. As meninas tinham aula de costura, os meninos tinham aula de modelagem, as entradas eram diferentes. Ele tenta situar um pouco de como era essa educação em São Paulo nessa época. É até bom levantar também esse ponto, que a educa... peraí, me perdi. É tão bom levantar esse ponto, porque a gente pode ver que a educação ela contém, né, essa divisão de sexos, de idade. Porém, o trabalho não acontecia isso, né? Eu consegui achar em um arquivo um vídeo muito interessante, um documentário, né, da época, mostrando a cidade de Cubatão em 1929, né? Um vídeo com, né, mudo, com uma pequena trilha sonora de piano tocando, né? Bem comum da época, uma imagem um pouco precária, né? Mas isso aí a gente entende como comum da época. E ela mostra bem a realidade de uma cidade rural que está começando um processo de industrialização. Então tem um trecho do vídeo dessa filmagem que mostra uma fábrica. Se eu não me engano, é uma fábrica de celulose e também depois mostra uma distribuidora de bananas, que eram os dois grandes pontos industriais da cidade, né, por assim dizer. E nós vemos também essa bem realidade, esse contraste de crianças na fábrica trabalhando com adultos, desde cedo fazendo esse trabalho, com certeza que hoje em dia estariam na escola, né? Então é uma coisa que a gente pode até pegar agora nesse gancho final para refletir, né? Quão diferente prova essas realidades, né? Nos mostram, quase nos escancaram, né? Essa dura realidade que as crianças tinham, né? A criança e a juventude em si tinha no final do século XIX, no século XX, que com essa evasão escolar, essa busca por trabalhar desde cedo, essa necessidade, né, de trabalhar desde cedo, a falta de oportunidade que o Estado dava para essas crianças, a dificuldade de logística, como o João bem abordou, né, de você precisar sair do seu sítio, às vezes andando vários quilômetros para chegar num local, para estudar, para ter um conhecimento, né? O alto custo que isso tinha, né? O custo financeiro, né? Todos esses empecilhos se tornavam inviáveis à educação e, consequentemente, a evasão escolar era iminente, não se tinha como não haver, né? E dando o contraste para os dias atuais, a gente tem a mordomia, como foi falado, né? Para não ficar algo tão redundante, a gente tem uma qualidade de ensino muito melhor, muito por conta da universalização da educação, sim, mas eu acredito que por, né, todas as nossas realidades. Isso eu não posso falar com tanta propriedade, porque nós falamos de uma região, de certa forma, privilegiada, né? Nós falamos de uma região litorânea do estado, de um estado muito privilegiado, que tem os melhores índices de educação, né? Mas quando a gente pega esses dados e leva para uma cidade de interior, como eu pude coletar dados
da cidade Presidente Venceslau, que é muito conhecida, né, por conta do presídio, que é um presídio de segurança máxima aqui do estado de São Paulo, e cerca de 20% da população inteira, ela também sofre com aquilo que eu falei dos anos 10, dos anos 20, que é a falta de formação educacional. Cerca de 20% da população, ela só tem o ensino fundamental. Ah, Lucas, mas isso é um dado baixo, né? Mas aí você pensa que 20% de uma cidade inteira, né, são milhares de pessoas. Não são 100, 200, são milhares de pessoas. Infelizmente, os dados do IBGE estão bem desatualizados, então a gente não tem uma certa precisão quanto ao número de habitantes, mas esses dados coletados eles são recentes, né? E por conta de contato oral também, eu fiz pesquisas com alguns moradores, né, com a família que eu conheço de lá, e basicamente eles vivem essa realidade que nossos avós viviam no século XX e no final do século XIX. Essa questão de você se locomover muito longe para precisar estudar, de você ter que sair da sua cidade para você precisar estudar, de você trabalhar em torno daquilo que a região dá, né? Cerca de 60% das pessoas que têm instrução técnica na região, né, ou seja, que concluem o ensino médio e fazem alguma especialização técnica ou algum cursinho, 60% dessas pessoas buscam sair da cidade ou trabalhar na penitenciária. Então, assim, é algo que se mantém, né? É como o João disse, né, são ciclos viciados que vão se repetindo, só mudam de região, né? E, de certa forma, a gente pode dizer que o Brasil ele evoluiu bastante nesse quesito educacional. Porém, as falhas do Estado de querer, educar, né? De querer incentivar o estudo, até mesmo familiares, ainda é muito presente e acaba danificando muito a busca pelo conhecimento, a busca pela educação no nosso país. Essa questão de imbecilidade que você acabou de colocar, que nós discutimos também no século XX, e que você ainda comentou sobre a sua família também no interior de São Paulo, sobre a questão da busca pelo estudo, né? Eu assisti um documentário recentemente, o nome, se eu não me engano, era Nunca Me Sonharam, um documentário. Que eu tô fazendo um curso extracurricular, eles passaram aquele comentário na grade de atividades. E ele falava exatamente sobre isso, na evasão escolar no Nordeste. E nesse documentário, se eu não me engano, cerca de 30 a 40% da população ainda era desletrada. E essa legitimidade escolar, né, de você ter que buscar conhecimento para evoluir profissionalmente, né, não existia. E esse documentário é de 2013. Você vê crianças da idade de 12 a 14 anos querendo estudar, querendo se instruir, né, se alfabetizar, e não conseguindo, porque elas são proibidas pelos próprios pais, que são agricultores, eles vivem no meio rural, e eles acham que a escolarização, né, que a alfabetização é desnecessária para viver. Então você vê que essa tradição de subsistência ainda persiste. Você vê também na população de periferias, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde uma família tem de 5 a 6 irmãos, e o mais velho, ao invés de estudar, ele tem que ajudar a mãe e o pai a trazer o sustento e a renda para a família, o pão, né, de cada dia. E foi o que você comentou agora, essas questões ainda perduram, elas ainda persistem. Por mais que o Brasil tenha evoluído na questão educacional, ainda tem muito a ser feito. De fato, é um problema que, né, como eu disse, né, infelizmente, ainda é uma dura realidade na nossa nação, mas com fé, né, se nosso Brasil de meu Deus não nos decepcionar, vamos sair dessa, né, se a República dos Bananas não vencer, nós teremos uma boa solução. Bom, então é isso, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, né, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com sua família, o papai, mamãe, os amigos. Curtam e se inscrevam no canal, cara.
E não percam os próximos posts. Não se esqueçam, a Ágora é nossa.